Olá, tudo bem com você? Hoje eu trago uma receita chinesa de tofu fermentado chamado Bai Furu. Tive que ter muita coragem para fazer esta receita, porque não é normal na cultura japonesa comermos tofu fermentado. Mas no livro de receitas Asian Pickles at Home, de Patrícia Tanimiharja, está muito bem descrito. Já fiz 2 vezes e eu e minha mãe gostamos muito e agora quero te ensinar, para que você também se beneficie da fermentação do tofu. A melhor maneira de consumir a soja é fermentada em forma de natto, miso, tempê e agora tofu fermentado que eu vou te ensinar. Eu sou Kayoko Takeda e neste canal falo de saúde e alimentação saudável. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Ou se você já me segue, obrigada por acompanhar o meu trabalho. Peço que curta este vídeo tocando no sinal do positivo para que mais pessoas recebam a sugestão dos meus vídeos. Obrigada! Para esta receita eu vou precisar de tofu de 500 gramas, de preferência consistência firme, 1 colher de sopa e meia de sal marinho integral sem iodo, meia colher de chá de pimenta caiena em pó ou pimenta coreana ou pimenta Sichuan triturada ou mesmo a semente de erva doce, meia xícara de água e 1/4 de xícara de vinho de arroz chinês. Eu não tenho este vinho, então eu vou improvisar, substituindo por vinagre de arroz e mirim, saquê licoroso mirim. Eu vou te dar o passo a passo para facilitar o seu entendimento. Pressione o tofu para tirar o excesso de água. Envolver o tofu com um pano de prato limpo e colocar entre 2 tábuas de corte e coloque um peso equivalente ao peso do tofu sobre as tábuas. Após 2 horas, o tofu deve estar úmido ao toque, porém muito firme. Vou cortar em cubos e colocar no fundo de um pirex de vidro com distanciamento de 1 centímetro entre os cubos. Você precisará observar o crescimento do bolor. Fechar com filme plástico bem aderente, bem fechadinho e furar com um palito 6 a 8 furos para possibilitar a ventilação. Manter o tofu na temperatura ambiente, fora da geladeira, por 2 a 5 dias, observando o cheiro que mudará a cada dia. Poderá surgir pontos de condensação da umidade. O tofu estará pronto para a próxima etapa quando ele estiver liso e úmido e coberto por um bolor amarelo alaranjado. Cheiro pungente, forte, porém macio e um pouco cremoso. O tempo de desenvolvimento e a intensidade do bolor depende do clima. Poderá surgir um bolor peludo e cinza. Não se assuste, tudo bem. Remover essa parte antes de seguir para o próximo passo. Misturar o sal com a pimenta triturada. Com um par de hashi, passe o sal em todos os lados do tofu e coloque um a um no vidro higienizado que tenha tampa. Com um copo medidor, combine água e vinho culinário. Se os cubos não ficarem totalmente submersos, prepare mais dessa mistura na mesma proporção. Os tofus tendem a vir para a superfície, portanto coloque um peso sobre eles. Feche hermeticamente e leve à geladeira, onde ficará envelhecendo por 4 semanas pelo menos. Quanto mais ficar curando, mais macio e saboroso ficará. Se quiser, pode provar a cada semana e decidir quando parar o envelhecimento. Poderá durar indefinidamente. O tofu fermentado é usado como condimento para preparar molhos e temperos. Ele é muito rico em sabor umami. Caso você tenha interesse em dar seus primeiros passos nos fermentados e probióticos e usá-los em benefício da tua saúde, junte-se aos meus alunos e entre no curso online Probióticos para Iniciantes, Primeiros Passos. Nele eu vou te ensinar não apenas receitas, mas também vou lhe dar muita informação embasada na ciência, para você inserir os probióticos com segurança à sua alimentação. Para acessá-lo por um valor super em conta, toque no link que está na descrição deste vídeo
e no primeiro comentário. Vamos para a receita na prática. Aqui eu tenho o tofu de mais ou menos 500 gramas. Aqui eu estou com 2 tabuinhas de corte de silicone, mas ele serve. E vou enrolar nesse pano aqui. Pode ser pano de prato, tá? Eu vou colocar aqui um peso equivalente, qualquer coisa, né, que tenha esse peso, tá bem? Por 2 horas. E depois eu volto para continuar a receita. O pano está encharcado e o tofu está bem firme. Ele está irregular. Vai ficar de tamanhos diferentes, não faz mal. Aqui, por exemplo, eu vou cortar na metade, fazer um corte e mais ou menos desse tamanho. Essa travessa deve estar bem higienizada e vamos colocando aqui. Agora a gente pode pôr nos vãos. Agora com esse palito, eu tenho esse palito só para usar na cozinha, a gente abre uns furos. Pode abrir bastante buracos, porque a finalidade é ventilação mesmo. Agora vamos manter num ambiente onde você possa lembrar dele, observar diariamente. Lembre que os furos são meio grandes. Então vamos colocar um pano de prato também em cima para os mosquitos não entrarem, porque se algum mosquitinho entrar, aí já é o fim, tá bem? E quando estiver bem fermentado, volto a mostrar. Hoje é o 4º dia e vou mostrar. O cheiro não está forte, vocês podem ver, está amarelo alaranjado. E tem essas, olha, às vezes se instala o bolor de cor escura. Dessa vez não aconteceu, que o clima está mais ameno. Então vamos tirar. Vou colocar no fundo. Lembra que ele estava bem firme, agora ele está muito macio. Agora vamos preparar a calda, que é o seguinte, vamos colocar sal. Eu vou preparar aqui, né? Depois colocamos para lá. Isso daqui é a pasta de pimenta coreana. Com pimenta fica muito bom, então você pode usar a pimenta que você tem e se você gostar de pimenta, tá certo? Deixa eu misturar essa. Na medida fala meia xícara de água e 1 xícara de vinho culinário chinês. Eu vou fazer um improvisado, vou colocar meia xícara de saquê licoroso mirim,
e meia xícara de um vinagre artesanal. Pode ser vinagre de maçã caseiro, pode ser vinagre de arroz. Esse daqui é vinagre de Ora Pronobis. Na verdade, esse líquido que vai colocar pode ser do seu gosto. Se tiver um caldo de um fermentado que você fez, consumiu, e pode usar esse caldo para colocar aqui também. Aqui deu certinho, né? Aqui em cima nós precisamos colocar um peso, porque senão, com o tempo, esse tofu ele tende a subir. Então vamos colocar. Essa aqui é a tampa de uma geleia que eu comprei e aí estou usando assim para essa finalidade também. E vou guardar na geladeira por um mês. Aqui eu tenho um. Eu vou experimentar. Ele fica com sabor intenso, é bom para usar para tempero mesmo. Você amassa ele e usa para fazer o tempero, para tipo de salada, legumes cozidos no vapor, e aí amassa, põe azeite, se quiser coloque um pouco mais de vinagre, mas ele tá bom de acidez também. E daí coloca sobre legumes cozidos no vapor. Tá muito bom. É bem intenso o sabor, muito cheio de umami. É um sabor que permanece na boca da gente, a gente continua salivando bastante. Muito bom. Eu vou fazer sempre para ter na geladeira, para comer junto com a minha panqueca de manhã. Muito bom, faça você também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários abaixo o que achou, pois a sua opinião é muito importante para eu continuar criando vídeos. Se não quiser perder nenhum deles, toque no botão inscreva-se e no sininho ao lado dele. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu publicar algo novo. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.